E se, de repente, a morte simplesmente deixasse de funcionar? Não amanhã, não num futuro distante. Agora. O primeiro sinal não seria um milagre, não seria luz no céu, não seria uma revelação divina. Seria o erro. Um acidente de trânsito que não termina, um tiro que não mata, um coração que para e depois continua. Algo está errado. O mundo ainda não sabe, mas se a morte parasse de funcionar, esse seria o exato momento em que tudo começaria a quebrar. O hospital entra em silêncio, monitores apitam sem sentido, médicos tentam explicar o inexplicável. Pacientes com ferimentos fatais continuam respirando. Não estão bem, não estão curados, mas também não estão mortos. Eles ficam. Em poucas horas, a notícia se espalha. Acidentes que deveriam ser fatais não são. Doentes terminais não morrem. Execuções falham. Guerras travam. Soldados baleados caem, gritam, sofrem, mas não morrem. E a pergunta começa a ecoar, ainda em sussurro. E se a morte realmente tivesse parado? Antes de continuar, inscreva-se. Isso mantém vivo nosso universo de impossibilidades. Nas primeiras 24 horas, o mundo comemora. Manchetes falam em milagre, famílias choram de alegria, religiões entram em êxtase. A morte foi derrotada, dizem. A humanidade venceu, acreditam. Mas o corpo humano não foi feito para existir sem fim. Ele foi feito para terminar. E o sofrimento não termina junto. Hospitais entram em colapso. UTIs lotam de pessoas que deveriam ter partido, mas continuam presas em corpos quebrados. Não há leitos. Não há remédios, não há protocolos, porque nunca existiu um plano para um mundo onde ninguém morre. Em poucos dias, prisões entram em caos, condenações perpétuas perdem o sentido, a pena máxima deixa de existir, assassinatos continuam acontecendo, mas agora sem fim. Pessoas queimadas, esmagadas, dilaceradas, continuam vivas, sentem dor, sentem medo, sentem tudo. E não podem escapar. A sociedade começa a entender o erro. Se a morte parasse de funcionar, o medo não desapareceria, ele se tornaria eterno. Sem morte, a população explode, recursos acabam, comida falta, água se torna moeda, hospitais viram depósitos humanos, governos entram em colapso tentando decidir algo impossível. O que fazer com pessoas que não podem morrer, mas também não podem viver? Religiões se dividem. Algumas dizem que é o paraíso, outras dizem que é o inferno. Guerras param, não por paz, mas por inutilidade. Por que lutar se ninguém morre, mas todos sofrem? O planeta começa a gritar. Florestas somem, oceanos saturam, cidades incham como feridas abertas. O mundo fica cheio demais. E então vem a parte que ninguém previu. A mente humana começa a quebrar. Sem fim, tudo perde valor. Sem fim, decisões não importam. Sem fim, o amor se desgasta. Sem fim, a esperança apodrece. Suicídios continuam acontecendo, mas não funcionam. Pessoas pulam, queimam, cortam e acordam, presas em um loop de dor sem saída. Se a morte parasse de funcionar, o maior castigo não seria viver para sempre. Seria não poder parar de existir. Décadas passam. O planeta vira um asilo infinito. Um mundo cheio de corpos cansados, mentes quebradas e sofrimento acumulado. E então surge o pensamento proibido. Não em cientistas, não em governos, mas nas pessoas comuns. Talvez a morte não fosse o inimigo. Talvez ela fosse o limite necessário, o fechamento, o descanso. Talvez a morte fosse um mecanismo de misericórdia. E quando finalmente a morte volta, não como punição, mas como função restaurada, ninguém comemora. O mundo fica em silêncio, porque agora todos sabem a verdade. Se a morte simplesmente parasse de funcionar, o planeta sobreviveria, a civilização não, e a humanidade imploraria pelo fim. Esse foi mais um mergulho na realidade alternativa. E depois de imaginar isso, você nunca mais vai olhar para a morte do mesmo jeito. Inscreva-se, porque aqui a realidade nunca é o limite.
é só o aviso.